O cheiro atingiu Albert em cheio, pegando-o de surpresa. Lavanda, doce, avassaladora e completamente deslocada em sua casa. Ele a detestava há anos, e Rebecca sabia disso. No entanto, lá estava ela, presa ao seu casaco quando entrou, e seu rosto se iluminou com um brilho incomum. Você está atrasado, disse Albert, com um tom rígido enquanto apontava para o relógio. O trabalho se estendeu além do horário, respondeu Rebecca casualmente, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Ela pendurou o casaco no cabide e foi para a cozinha, os saltos batendo no piso de madeira. Cada passo parecia perfurar os nervos de Albert, um lembrete constante de quão distante ela havia se tornado. Não era só a lavanda. Era como o celular dela estava sempre em sua mão, mas sempre com a tela virada para baixo na bancada. Era o jeito como ela ria. Riu muito, mas apenas nas mensagens, nunca durante as conversas. Era assim que ela desaparecia no quarto deles por longos períodos, para reaparecer impecável, como se estivesse se arrumando para outra pessoa completamente diferente. Grande apresentação hoje à noite? Perguntou Albert, observando-a enquanto ela se servia de uma taça de vinho. Rebecca fez uma pausa, apertando com mais força a haste da taça. Sim. Os clientes esperam uma aparência impecável, respondeu ela, com um tom de irritação na voz. Albert não respondeu. Assentiu com a cabeça, engolindo as palavras que queria dizer. Eles trabalhavam com software. Que tipo de cliente se importaria com batom e salto alto durante uma reunião até tarde da noite? Mesmo assim, não insistiu. Ainda não. Na manhã seguinte, o cheiro de lavanda ainda persistia. Uma lembrança sutil que não saía da cabeça de Albert. Sentado à mesa do café da manhã, ele observou Rebecca passar rapidamente pela cozinha, com o celular grudado na mão. Ela mal lhe dirigiu a palavra, nem aos filhos, Elton e Lily, que disputavam sua atenção. Mãe, você pode vir ao meu recital na semana que vem? Perguntou Elton, com a voz esperançosa. Rebecca hesitou por um instante antes de forçar um sorriso. Veremos, querida. Mamãe está muito ocupada no trabalho agora. Albert percebeu um lampejo de decepção no rosto de Elton. Estarei lá, amigão, disse Albert, bagunçando o cabelo do filho. Obrigado, pai. Disse Elton, com o rosto iluminado. Rebecca lançou um olhar penetrante para Albert. Uma mulher disse que sua simples promessa soava como uma traição. Ele encarou-a de frente, recusando-se a recuar. Quando Rebecca saiu para o trabalho, o olhar de Albert recaiu sobre o cabide. O casaco dela. Aquela que ela usará na noite anterior. Ainda estava pendurado ali, com um leve rastro de lavanda. Agindo por impulso, ele enfiou a mão no bolso e tirou um recibo dobrado. Era de um café próximo. Não era o lugar de costume dela, mas um lugar badalado que eles raramente frequentavam. O horário marcado era 21h15, bem no meio da suposta reunião noturna dela. O peito de Albert apertou enquanto uma enxurrada de perguntas o consumia. Com quem ela estava se encontrando? Por que ela estava mentindo? Nos dias que se seguiram, os sinais tornaram-se impossíveis de ignorar. O telefone de Rebecca nunca saía do seu lado. O seu riso, o tipo que Albert tanto apreciava. Ela só ganhava vida quando estava absorta em seus textos. Suas explicações pareciam cada vez mais superficiais. Jantar importante com um cliente, disse ela certa noite, vestindo um elegante vestido preto que delineava suas curvas. Será que os clientes de software ainda se importam com vestidos de grife? Perguntou Albert, com a voz carregada de sarcasmo. Rebecca parou abruptamente na porta, o rosto endurecendo. Você não entende, Albert. Você nunca entendeu o que é preciso para ter sucesso no meu mundo. Antes que ele pudesse responder, ela já havia partido, deixando para trás o aroma de seu perfume e uma inquietação persistente no peito de Albert. Ele sabia que não podia esperar mais. Se Rebecca não lhe contasse a verdade, ele a descobriria por si mesmo. Começando aos poucos, Albert vasculhou os extratos do cartão de crédito dela e revistou contas telefônicas antigas. Foi então que ele viu uma série de despesas em um hotel nos arredores da cidade. Sempre nas noites em que ela dizia que ia trabalhar até tarde. Seu coração disparou enquanto ele encarava a tela, seus medos se solidificando em evidências inegáveis. As peças estavam se encaixando, criando uma imagem que Albert desejava poder desver. Traição. Naquele sábado, Rebecca anunciou casualmente que encontraria sua irmã para um brunch. Albert conteve o riso amargo que ameaçava escapar. Sua irmã estava fora da cidade havia semanas.
Rebeca mesmo havia mencionado isso apenas alguns dias antes. Em que lugar você vai encontrá-la? Perguntou Albert, mantendo um tom leve. Figo Verde, respondeu Rebeca sem hesitar. Albert forçou um sorriso. Parece ótimo. Diga a ela que mandei um abraço. No instante em que ela saiu, Albert pegou as chaves e a seguiu. Seu coração afundou quando o carro dela entrou no estacionamento de um motel simples e afastado, nos arredores da cidade. O tipo de lugar onde as pessoas vinham para permanecer anônimas. O estômago de Albert revirou ao ver Rebeca sair do carro, olhar nervosamente ao redor e desaparecer lá dentro. Durante 20 minutos, Albert ficou sentado em seu carro, dividido entre entrar furioso para confrontá-la e ir embora para preservar sua sanidade. Por fim, ele fez sua escolha. Logo na entrada do motel, seu olhar pousou em um lenço lilás pendurado no encosto de uma cadeira. Era inconfundível. Ele o comprara para Rebeca anos atrás, em uma viagem que ela implorara para que ele fizesse. Uma época em que ele acreditava que o casamento deles era inquebrável. A lembrança corta como uma faca, o lenço agora um símbolo cruel do que eles perderam. A recepcionista mal ergueu os olhos quando Albert se aproximou da mesa. Posso ajudar? Perguntou o homem, com voz monótona e desinteressada. Sim, respondeu Albert, num tom mais firme do que esperava. Vou encontrar alguém. Rebeca Bloomfield. Em que quarto ela está? O homem franziu a testa. Desculpe, senhor. Não podemos divulgar essa informação. O maxilar de Albert se contraiu. Sou o marido dela, disse ele, tentando controlar a frustração. Ela vai se encontrar com alguém aqui. Preciso saber onde. A recepcionista hesitou, visivelmente desconfortável, antes de balançar a cabeça negativamente. Não posso te ajudar, cara. Derrotado, mas determinado, Albert voltou para o carro e estacionou onde tinha uma visão clara da entrada. Passaram-se mais 20 minutos antes de Rebeca reaparecer. Suas bochechas estavam coradas, seus cabelos levemente despenteados. Ela não estava sozinha. Um homem alto, de cabelos escuros, a seguia de perto, exalando uma confiança que fez o sangue de Albert ferver. Eles não se tocaram, mas a distância entre eles parecia carregada de tensão. Íntimo demais. Albert apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Todos os seus instintos gritavam para que ele os confrontasse ali mesmo, mas ele se obrigou a manter a calma. A impulsividade não ajudaria. Em vez disso, ele pegou o celular e tirou uma foto. Não ficou perfeita. Granulado e um pouco desfocado, mas foi o suficiente. O suficiente para confirmar suas suspeitas. O suficiente para alimentar a raiva que fervilhava dentro dele. Naquela noite, Albert não disse nada quando Rebeca chegou em casa. Ela agiu como se tudo estivesse normal, cumprimentando as crianças com alegria exagerada e contando casualmente sobre o brunch com a irmã. Albert a observava atentamente, e seu silêncio a deixava nervosa. Você está quieta esta noite, disse Rebeca, servindo-se de uma taça de vinho. Foi um dia longo, respondeu Albert, mantendo a voz neutra. Seus olhos se estreitaram, estudando, mas ele não demonstrou nada. Sua fúria permanecia oculta sob uma máscara calma. Quando Rebeca foi dormir, Albert ficou acordado, vasculhando suas redes sociais, cruzando informações e encontrando ainda mais inconsistências em suas histórias. Ele não estava apenas reunindo provas. Estava se preparando para a batalha que viria. Na semana seguinte, Albert entrou em contato com seu irmão, Ben. Ben era do tipo que prosperava no caos. Um cara direto, sem rodeios, que não tinha problema nenhum em escolher o caminho mais difícil. Eles se encontraram na garagem bagunçada do Ben, com o cheiro forte de graxa e óleo de motor no ar. Preciso da sua ajuda, disse Albert, em voz baixa. Ben ergueu uma sobrancelha. Que tipo de ajuda? Albert hesitou, depois pegou o celular e mostrou a foto para Ben. Ben soltou um assobio lento, com a expressão escurecendo. É ela, né? Albert assentiu com a cabeça. Ben recostou-se na cadeira, com o maxilar cerrado. Então, qual é o plano? Vai ficar calado ou vai fazê-lo apagar? Não estou me precipitando, disse Albert. Preciso saber mais. Quem é esse cara? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Quero atingi-la onde dói. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Ben. Finalmente criando coragem, irmãozinho. Estou orgulhoso de você. Com a ajuda do irmão, Albert deu o próximo passo. Instalaram um pequeno rastreador GPS no carro de Rebeca, o que permitiu a Albert obter um registro claro de seus movimentos. O padrão era inegável.
O mesmo motel. Os mesmos horários. As mesmas desculpas. Cada descoberta aumentava o sentimento de traição de Albert. Mas ele não a confrontou. Ainda não. Ele preferiu esperar, deixando que as mentiras dela se acumulassem até não haver mais saída. Certa noite, enquanto Albert examinava atentamente o histórico de ligações do celular de Rebecca, um novo pensamento lhe ocorreu. O homem Justin Flanagan, aquele com quem Rebecca ia se encontrar, será que tinha alguém esperando por ele em casa? Usando o número do registro de chamadas de Rebecca, Albert encontrou o nome de Justin. Uma rápida busca nas redes sociais revelou tudo o que ele precisava. Justin era casado. Com 2 filhos. Albert encarava a tela, sua raiva misturada a uma estranha solidariedade. Se a esposa de Justin não sabia, ela merecia a verdade. Assim como Albert. No dia seguinte, Albert bateu à porta de uma casa modesta no subúrbio. Uma mulher de pouco mais de 30 anos atendeu, com uma criança pequena no colo. Ela parecia cautelosa enquanto falava. Posso ajudar? Meu nome é Albert Bloomfield, disse ele, com a voz calma, mas firme. Acredito que minha esposa esteja tendo um caso com seu marido. Seus olhos se arregalaram e seu rosto empalideceu. O que? Desculpe, disse Albert, erguendo o celular. Mas eu tenho provas. Posso entrar? A mulher Raquel Flanagan ela o deixou entrar, com uma expressão que misturava choque e tristeza. Sentaram-se na sala de estar, o filho pequeno agarrado a ela enquanto se acomodava no sofá. Mostre-me, disse ela, com a voz trêmula. Albert entregou-lhe o celular, e a foto de Rebecca e Justin do lado de fora do motel preencheu a tela. Raquel olhou fixamente para aquilo, o rosto congelado antes de falar num sussurro entrecortado. Eu sabia que algo estava errado. Ele tem trabalhado até tarde, viajado mais, mas eu não pensei. Sua voz foi se perdendo enquanto ela se agarrava à borda do sofá. Albert assentiu com a cabeça, em voz baixa. Eu também não queria acreditar. Mas é sempre o mesmo motel. Raquel enxugou os olhos e sua expressão mudou de desespero para raiva. Ele age como o marido perfeito. Mas agora eu sei a verdade. Eles permaneceram sentados em pesado silêncio antes de Raquel se endireitar, com determinação brilhando em seus olhos. O que você vai fazer? Albert hesitou. Ainda não tenho certeza. Mas não vou deixar ela escapar impune. Então deixe-me ajudar, disse Raquel com firmeza. Se estamos as duas nessa, podemos muito bem lutar juntas. Na semana seguinte, Albert e Raquel uniram forças, impulsionados pela traição que compartilhavam. Raquel tornou-se uma aliada indispensável. Ela investigou o histórico de ligações do celular de Justin, descobrindo mensagens explícitas entre ele e Rebecca que não deixavam dúvidas sobre o caso. Olha só isso, disse Raquel, deslizando o laptop na direção de Albert. As mensagens revelaram tudo. Planos de encontro, queixas compartilhadas sobre seus cônjuges e até momentos de desprezo zombeteiro. O maxilar de Albert se contraiu enquanto lia as palavras, como cortes recentes em uma ferida já profunda. Mas ele manteve o foco. Precisamos acertar o momento certo, disse Albert. Um simples confronto não basta. Eles precisam enfrentar consequências reais. Raquel assentiu com a cabeça. Qual é o plano? Exponha-os, disse Albert. A todos. Suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho. E garantimos que isso seja comprovado no tribunal. Os dois começaram a traçar uma estratégia, planejando cuidadosamente como e quando confrontar Rebecca e Justin. Eles concordaram que tinha que ser em algum lugar público. Nenhum dos dois podia negar ou fugir disso. A oportunidade perfeita surgiu em um sábado ensolarado. Rebecca havia dito a Albert que ia fazer compras, mas o rastreador GPS contava uma história diferente. Ela ia se encontrar com Justin em um parque. Uma tentativa casual de manter o caso em segredo. Albert e Raquel chegaram separadamente, posicionando-se de forma a não serem vistos. De longe, observaram Rebecca e Justin sentados num banco, rindo e se apoiando um no outro como adolescentes. A raiva apertou o peito de Albert, mas ele se obrigou a manter a calma. Vamos fazer isso, disse ele a Raquel, com a voz baixa, mas firme. Juntos, deram um passo à frente, prontos para colocar em prática o plano cuidadosamente elaborado. Quando Albert se aproximou do banco, o rosto de Rebecca empalideceu, sua expressão congelada em choque. Justin, sentado ao lado dela, parecia igualmente em pânico. Quando Raquel se aproximou de Albert por trás, sua presença intensificou o confronto. O que está acontecendo? A voz de Rebecca tremia, quase inaudível. Diga-me você, disse Albert friamente.
Ou melhor ainda, por que você não explica para Raquel o que anda fazendo com o marido dela? Os olhos arregalados de Rebeca se voltaram para Justin, num gesto silencioso de súplica por apoio, mas ele estava tão atônito quanto ela. Não é o que parece, gaguejou Rebeca. Com a voz trêmula. Albert levantou a mão para impedi-la. Não. Não me insulte fingindo que existe uma explicação inocente. Raquel deu um passo à frente, com o celular na mão. Eu vi as mensagens. Justin, nem adianta negar. Deste abriu a boca, mas parecia incapaz de falar. Seu rosto empalideceu enquanto a raiva de Raquel cortava o silêncio. Você mentiu para mim, disse ela, com a voz embargada pela fúria. Para mim, para os nossos filhos, para todos que confiaram em você. Você não passa de um covarde. Rebeca se virou para Albert, com o desespero estampado no rosto. Por favor, podemos conversar sobre isso? Ela implorou. Vamos conversar, disse Albert firmemente, com um tom gélido. No tribunal, após o confronto, Rebeca e Justin lutaram para retomar o controle, mas Albert e Raquel já haviam avançado. As provas que Albert havia reunido tornaram-se a base de seu plano para proteger seus filhos e garantir que Rebeca enfrentasse as consequências de seus atos. Em reunião com seu advogado, Mark, Albert apresentou os arquivos que havia compilado meticulosamente. Isso é sólido, disse Mark enquanto ela revisava os documentos. Com isso, você terá um argumento forte para a guarda, especialmente se pudermos demonstrar a negligência de Rebeca como mãe. Raquel, por sua vez, entrou com um pedido de divórcio, alegando infidelidade e crueldade emocional. Justin não vai saber o que o atingiu, disse ela com determinação férrea. Rebeca, percebendo que suas mentiras estavam sendo desmascaradas, tentou todas as táticas para retomar o controle. Suas mensagens oscilavam entre pedidos de desculpas emocionados e ameaças raivosas. Você está arruinando nossa família, escreveu ela em uma. A culpa é toda sua, dizia outra. Albert a ignorou, concentrando-se em Elton e Lily. Seus filhos eram sua prioridade, e ele não permitiria que as manipulações de Rebeca os arrastassem para o caos. Mas Rebeca não havia terminado. Ela entrou com um pedido de guarda compartilhada, acusando Albert de alienar os filhos dela. A batalha judicial que se seguiu foi o teste definitivo da determinação de Albert. O tribunal se erguia imponente, sua fachada majestosa um lembrete da batalha que se aproximava. Albert ajeitou a gravata e respirou fundo enquanto Mark caminhava ao seu lado. Você está pronta para isso? Ela perguntou com confiança. Temos as provas, e as ações de Rebeca falam por si. Mantenha calma e deixe-me lidar com o trabalho pesado. Dentro do tribunal, Rebeca sentou-se em frente a Albert, sua aparência cuidadosamente elaborada para projetar inocência. Seu advogado, Frank, era um litigante experiente com uma presença imponente. Ele iniciou sua argumentação com maestria. Minha cliente, Rebecca Bloomfield, é uma mãe dedicada que teve seu acesso aos filhos injustamente negado, declarou Frank com tranquilidade. Este caso visa restaurar o lugar que lhe é de direito na vida deles. Albert mordeu a língua, lembrando-se do conselho de Mark para manter a compostura. Quando Mark tomou a palavra, sua postura calma e precisa imediatamente atraiu a atenção. Meritíssimo, começou ela. Este caso não se trata de uma mãe que teve o acesso aos seus filhos negado injustamente. Trata-se de uma mãe que repetidamente colocou seus desejos pessoais acima de suas responsabilidades. Mark apresentou as provas com clareza inabalável: recibos de motel, extratos de cartão de crédito comprovando compras pessoais extravagantes e registros telefônicos que expunham o caso extraconjugal de Rebeca. Essas ações, concluiu Mark, demonstravam um padrão de negligência. Meu cliente, Albert Bloomfield, proporcionou um ambiente estável e acolhedor para Elton e Lily. Ele é o pai mais bem preparado para continuar fazendo isso. Raquel foi a próxima a depor. Seu depoimento foi um ponto de virada. Ela relatou o caso de Rebeca e Justin com precisão calculada, detalhando como suas mentiras afetaram não apenas seus casamentos, mas também suas famílias. Eles não apenas nos traíram, disse Raquel, com a voz firme apesar da emoção nos olhos. Eles mentiram para os filhos e negligenciaram suas responsabilidades. Albert merece proteger seus filhos desse tipo de caos. Frank apresentou objeções diversas vezes, mas o depoimento calmo e resoluto de Raquel deixou uma impressão duradoura no tribunal. À medida que as evidências contra ela se acumulavam, a compostura cuidadosamente construída por Rebeca começou a ruir. Ela lançou um olhar fulminante para Albert do outro lado da sala, sua frustração evidente em cada punho cerrado e em cada sussurro trocado com seu advogado. Quando chegou a sua vez de depor, ela representou o papel da mãe de coração partido. Cometi erros, disse Rebeca,
com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas isso não significa que eu não ame meus filhos. Eles precisam da mãe deles. Sua atuação foi convincente, mas o peso das evidências contra ela era difícil de ignorar. À medida que o processo se aproximava do fim, Albert sentiu o peso do momento. Ele havia feito tudo o que podia para proteger seus filhos e expor a verdade. Agora, cabia ao tribunal decidir. Mark não perdeu um segundo sequer para desmantelar as alegações de Rebecca. Ela expôs sistematicamente as inconsistências em sua história e direcionou a atenção do tribunal para as provas inegáveis de sua negligência e engano. Após horas de depoimentos, argumentos e interrogatórios, a juíza proferiu a sentença final. O tribunal mergulhou em um silêncio sepulcral enquanto ela se dirigia diretamente a Albert e Rebecca. O juiz começou dizendo que o Sr. Bloomfield demonstrou sua capacidade de proporcionar um ambiente estável e acolhedor para seus filhos. Diante das provas apresentadas, concedo a guarda integral ao Sr. Bloomfield. A senhorita Bloomfield terá direito a visitas supervisionadas, sujeitas à revisão em 6 meses. O rosto de Rebecca se contorceu de raiva, mas ela não disse nada. A mão de seu advogado repousando firmemente em seu braço como um lembrete silencioso para manter a compostura. Albert exalou, sentindo um peso sair de seu peito. Tudo havia acabado. Pelo menos por enquanto. Os dias após a decisão judicial pareceram surreais. Pela primeira vez em muito tempo, Albert experimentou a paz. A casa, que antes era um campo de batalha, estava repleta das risadas alegres de Elton e Lily. As crianças se adaptaram rapidamente à nova rotina. Albert fez questão de estar presente em todas as apresentações, em todos os jogos de futebol e em todas as histórias contadas antes de dormir. Juntos, eles começaram a reconstruir suas vidas, preenchendo os dias com calor e estabilidade. Rebecca, no entanto, não estava disposta a desistir. Ela enviava mensagens enigmáticas e fazia ameaças veladas, mas Albert se recusava a dialogar. Certa noite, ela apareceu sem avisar no jogo de futebol de Elton. Sua presença causou uma onda de desconforto no ar. Albert aproximou-se dela calmamente. Você não deveria estar aqui, Rebecca. Esta não é a sua visita agendada. Eu só queria ver meu filho jogar, respondeu Rebecca, com a voz carregada de falsa inocência. Não é assim que se faz, disse Albert, com tom firme, porém sereno. Rebecca lançou-lhe um olhar fulminante, mas saiu sem causar escândalo. Albert documentou o incidente e partilhou-o com Mark no dia seguinte para garantir que ficasse registrado. Com o tempo, as interrupções de Rebecca tornaram-se menos frequentes. Albert dedicou-se inteiramente aos filhos e ao trabalho, construindo a vida que ele e os filhos mereciam. A cada mês que passava, o caos do passado ia ficando cada vez mais para trás. Elton e Lily prosperavam. Elton entrou para o time de futebol da escola, fez novos amigos e marcou gols com crescente confiança. Lily descobriu o amor pela arte, enchendo a casa com suas criações coloridas, que Albert exibia com orgulho na geladeira. Para Albert, a vida se tornou uma jornada de redescoberta de si mesmo, para além do papel de marido traído. Ele retomou a corrida, um hobby que havia negligenciado por anos, e começou a experimentar na cozinha como forma de se conectar com os filhos. Nos fins de semana, exploravam parques, museus e, às vezes, se entregavam a noites preguiçosas de cinema com pipoca, com Max aconchegado ao lado deles. As visitas supervisionadas de Rebecca eram tensas, mas tranquilas. Quando ela aparecia, as crianças eram educadas, mas distantes. Suas repetidas ausências e a falta de um esforço genuíno enfraqueceram o vínculo entre elas. Certo dia, Mark ligou para Albert com novidades. Rebecca entrou com um pedido para encerrar as visitas supervisionadas. Ela está solicitando acesso irrestrito aos filhos. Albert suspirou, a tensão familiar retornando. Precisamos mesmo voltar ao tribunal? Não necessariamente, respondeu Mark. Podemos contestar com as provas existentes, mas é provável que o juiz solicite uma revisão. Albert se preparou para mais uma rodada no tribunal, mas a luta nunca aconteceu. Rebecca não compareceu à audiência, não deixando ao juiz outra opção senão indeferir seu pedido. Foi o último ato de sua autodestruição. Meses depois, Raquel entrou em contato com Albert. Ela havia finalizado o divórcio de Justin e queria agradecê-lo pelo apoio. Você me deu a coragem para revidar, disse ela enquanto tomávamos café, com evidente gratidão. Acho que não teria conseguido sem você. Albert sorriu afetuosamente. Você me ajudou muito também. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha. A conversa deles mudou para assuntos mais leves, e pela primeira vez em muito tempo, Albert sentiu uma faísca de possibilidade.
Raquel havia se tornado uma aliada de confiança e, embora nenhum dos dois estivesse pronto para se envolver em algo romântico, havia uma conexão inegável entre eles. Numa manhã fresca de outono, Albert estava na lateral do campo assistindo ao jogo de futebol de Elton, vibrando enquanto o filho marcava um gol. Ao lado dele, Lily sentava-se com seu caderno de esboços, capturando o momento com sua habitual concentração. A luz do sol filtrava-se pelas árvores, e pela primeira vez em anos, Albert sentiu que sua vida estava completa. Não era perfeita, mas era real. E era dele. As cicatrizes da traição de Rebecca permaneciam, tênues, mas presentes, lembranças de um capítulo doloroso que já não definia a vida de Albert. Após o jogo, Elton correu em sua direção, o rosto radiante de orgulho. Você viu isso, pai? Com certeza, disse Albert, bagunçando o cabelo do filho. Você foi incrível lá fora. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Lily deslizou sua pequena mão na dele. Podemos tomar sorvete para comemorar? Ela perguntou, com os olhos cheios de esperança. Albert riu. Como posso dizer não a isso? O trajeto até a sorveteria favorita deles foi repleto de risadas e brincadeiras. Um contraste gritante com os silêncios tensos que antes consumiam sua casa. O calor e a luz no carro lembraram Albert de quão longe eles haviam chegado. Anos se passaram, e Albert se viu na cozinha de uma nova casa, virando panquecas enquanto Elton, agora adolescente, provocava a irmã mais nova. Max estava esparramado aos pés de Albert, com o rabo batendo preguiçosamente no chão. O caos que Rebecca havia trazido para suas vidas parecia uma lembrança distante, uma sombra de um passado que não os assombrava mais. Cada parte de suas vidas havia sido reconstruída, tijolo por tijolo, em algo mais forte. Albert havia criado um lar onde Elton e Lily podiam prosperar, repleto de amor, risos e estabilidade. De vez em quando, Albert pensava em Rebecca. Não com amargura, mas com uma compreensão distanciada. Ela fazia parte da história dele, um capítulo que o havia testado, mas que, no fim, o tornou mais forte. Enquanto Albert despejava xarope sobre as panquecas de Lily, ela sorriu radiante para ele. Pai, estas são as melhores panquecas de sempre. Albert sorriu. É porque são feitos com amor. Elton revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso que lhe surgiu nos cantos da boca. A vida não era perfeita, mas era real. Era deles. E para Albert, isso era mais do que suficiente.